recinto seja verdadeiramente guardados e protegidos por toda a corte celeste. Está assim, vó, nas tuas mãos, nas mãos do irmão Aldo, todas as realizações. Amém. Vamos cantar o de número 1, Igreja Forte. Amém. A igreja pode se assentar. Continuamos este louvor, agora com o de número 40. Há só dois caminhos. Ainda o de número 159, santidade, humildade. Ainda o de número 162, unidos marchamos.
Agora nós iremos ouvir a primeira mensagem a ser apresentado pelo coral, que traz o título Sem ti nada serei. É a mensagem que eles irão apresentar cantando, que deve ser prestado muita atenção na letra, que são palavras que comovem, que fala do nosso viver aqui nesta terra. Então vamos ouvir. Sem ti nada serei. E será com o coral.
Ainda ouviremos o hino que traz o título Tudo Iluminou. Esse será a voz sol. Minha vida, tudo era tão triste. Na minha lida, tudo era tão difícil, porque eu não tinha paz no meu viver, e assim sentia angústia em meu ser. Não tinha amor e nem alegria, nem felicidade para mim existia. E a cada dia sofria mais e mais, não conseguia encontrar a paz, e a escuridão dominava minha alma. Sofrendo, perdi até a calma. Mas eis que um dia uma luz brilhou em meu caminho, tudo iluminou. Pois encontrei esta igreja santa, e a minha alma alegre canta, com muito gozo em meu coração, porque a rosa dominou meu coração. E muito feliz aqui estou, por isso eu canto o meu louvor e agradeço com todo amor a Santa
e a Jesus, nosso Senhor. Ouviremos ainda, agora com o coral, Caminhada é o título da mensagem que vamos ouvir neste instante.
Como os irmãos já sabem, todo o movimento, a organização que for, gera gastos. E a igreja não é diferente. Então o conselho, mais uma vez, coloca uma nota aqui, dando esclarecimento. Esta igreja apostólica é do reino dos céus. É um presente de Deus para todos os que queiram herdar a glória celeste e serem felizes enquanto aqui viverem, com paz no coração e sobre a proteção celestial. Diante disso, estimados irmãos, amém, ajudem e deem muito valor à nossa igreja, participando desta caminhada com fé. Colaborem efetivamente com as suas ofertas generosas e com os seus dízimos, para que possamos cumprir a nossa missão de anunciar as boas novas de salvação a muitas almas, para que creiam e sejam resgatados do pecado pelo sangue do Cordeiro, e por fim elas estejam salvas junto a Deus, o nosso Pai. Tenham muito amor
em seus corações por nossa igreja, pois agindo assim servirão a Deus, a Jesus, ao Santo Consolador e ao Santo Pastor. Inclusive, terão a sua recompensa, pois grande é o poder que está sobre nós. E a Santa Vó Rosa, com o nosso santo irmão Aldo e com a colaboração de santos anjos, os cobrirão com o seu poder e com sua graça, para que nada falte aos que servem a igreja com fé, amor, boa vontade e total dedicação. Portanto, unidos vamos trabalhar para que a nossa igreja tenha os recursos necessários para que possamos realizar tudo o que ainda precisa ser feito em benefício da obra, em benefício do nosso povo, das nossas congregações e da sede apostólica. Temos muito trabalho à frente, são novas congregações, novos programas A Hora Milagrosa, construções, reformas, tudo para beneficiar o povo apostólico e todos aqueles que vierem a nós com humildade e sinceridade em seus corações para servir o reino dos céus. Em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar nesta caminhada para o reino dos céus, promovendo a paz e o entendimento a todos quantos aceitarem a nossa fé, mas para isso precisamos do seu apoio financeiro, principalmente nesses momentos muito difíceis, financeiramente falando. Estamos no início de um novo ano, com muitas despesas compulsórias, e nossas coletas caíram nesse período. Por isso, apelamos a cada irmão em nos ajudar a superarmos estes momentos difíceis. Sabemos das dificuldades que todos nós enfrentamos, mas, irmãos, esta obra não pode parar. É hora de promover, aliás, provarmos a Deus e aos nossos santos o quanto amamos nossa igreja, e não vamos desamparar esta obra tão maravilhosa a qual pertencemos. Receba o nosso abraço fraternal e rogamos a Jesus, nosso Senhor, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que abençoe a todos, que lhes conceda muita paz e toda a proteção celestial, para que sejam bem-sucedidos em todo o seu viver. Então aí está as palavras
de explicação quanto às contribuições. E isso precisa ser valorizado por todos nós. Eu não vou me prolongar no assunto, mas eu faço um simples lembrete. Todos têm convicção que a Igreja Apostólica é dos céus, ela veio dos céus, e que nessa igreja terá que se cumprir tudo, todos os planos divinos. Então precisamos, tendo esta convicção, precisamos fazer com que o mundo conheça que uma igreja, um recinto chamado religião, que tem o seu nome Igreja Apostólica, é um recinto onde oferece todos os ensinamentos para um bem-estar para o seu espírito, para a sua vida e até mesmo, é evidente, para ganhar a sua própria salvação. Então vamos anunciar ao mundo, vamos participar dos projetos, dos planos de Deus, que irá se consumir junto com esta Igreja Apostólica. Com essas palavras fica ao vosso coração e cada um deve fazer de acordo com o que sentir na sua alma. Amém. Curve sua cabeça e irei fazer uma breve oração. Ó santo e querido irmão Aldo, quantas vezes o Senhor falou através desses boletins sobre o sustento da igreja. E agora o nosso Conselho Deliberativo continua assim fazendo, mostrando e explicando que realmente precisamos se unir e fazer com que a igreja não pare, mas que continue, ou ainda de uma maneira mais expandosa, a divulgação que a Santa Vó Rosa é o outro Consolador prometido e que o irmão Aldo é o último pastor por excelência. Por isso eu declaro essas ofertas consagradas. Amém. Como fizemos ontem, os irmãos já estão passando com a salva na orquestra e logo iremos ouvir o hino tocado. O título do hino é Igreja Prometida. Então, após passar com as salvas, já vamos ouvir a orquestra tocar o hino Igreja Prometida.
Seguindo, o coral agora apresenta o hino que traz o título O Profeta que Conhecemos. E a maioria dos irmãos podem dizer: o profeta que eu pude beijar as suas mãos. Então vamos ouvir. Santo Primaz, sempre seguiremos seus ensinamentos e teus santos e sábios conselhos. Estaremos sempre contigo nesta grande obra de salvação. Estamos unidos em oração, rogando ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que nos proteja e nos guarde contra as ciladas do mal, e que esteja sempre conosco. Louvado e engrandecido seja todo o poder celestial. Virgem Maria Santíssima, conhecemos um profeta que está nesta igreja a pregar, na igreja apostólica, nos ensina a amar e a viver neste mundo de tristeza e de dor. Nos guia no caminho de Cristo Salvador, ensinando as boas obras que Jesus, o Mestre, deixou. Ó Santíssima Virgem Maria, agradecemos seu Filho Jesus por escolher este santo pastor. Mantém esta igreja na luz.
abençoa o povo de Deus. Adoramos-te, porque, como nossa Mãe Celestial, digna és de ser venerada e adorada pelos filhos de Deus. Salve, ó agraciada, o Senhor é contigo. Através de ti, conhecemos Jesus, nosso eterno Salvador, como também conhecemos o seu Filho e servo amado, nosso profeta, irmão Aldo. Ó prezados irmãos e irmãs que me ouvem, há muitos anos atrás, o bispo, estando no púlpito lá na sede, ele fez uma pausa e disse: ai, se todos pudessem compreender e dar o valor que esta igreja tem. E ele acrescentou dizendo: mas por estarmos num mundo aonde reina o poder das trevas, muitos se iludem e não valorizam o que deveria de valorizar a igreja apostólica. Note esse hino que nós acabamos de ouvir. Nós temos tudo em nossas mãos. Uma doutrina pura, genuinamente divina, que nos instrui, dá instrução para nós vivermos de acordo com a vontade do Pai. Mas para isso custou o sacrifício de Jesus. Porque Deus, ao criar o homem e a mulher, criou a sua imagem e a sua semelhança. É evidente que se Ele criou a sua imagem, a semelhança de espírito, Ele quer que todos voltem para o seu reino. Mas como muitos iam se afastando de Deus, de Jesus, foi quando Deus enviou seu próprio Filho, o qual veio à terra e naquele período, eu vou abreviar um pouco, senão o tempo não dá, naquele período dos 3 anos de existência do ministério de Jesus, ele pregou esta doutrina chamando as criaturas ao arrependimento dos pecados.
E Jesus não passou a mão por cima do pecado ou do pecador, mas ele ensinou o pecador a deixar do pecado e que viesse a transformar a sua vida de acordo com a vontade soberana do seu Pai, do nosso Pai. Aí a missão de Jesus, como foi curta, em 3 anos ele pregou esta doutrina, o mesmo ensinamento, a mesma doutrina que pregamos hoje. Ele, sem dever nada, foi caluniado e foi entregue ao soldado para ser crucificado como que ele se fosse um malfeitor. Mas ele, Jesus, quando veio dos céus, ele sabia que ele iria ser crucificado para fazer com o Pai uma aliança, uma nova aliança. Quer dizer, abolir daquela data para trás todo o pecado e a ignorância daquele povo. E que essa nova aliança teria nova oportunidade de salvação, senão nós nem teríamos essa oportunidade. E Jesus pregou esta doutrina duramente, mostrando que o reino dos céus não foi feito para brincadeira. E que Deus criou o ser humano com muito carinho. Ele usou suas próprias mãos para criar o homem e a mulher. E ele, através de Jesus, mostrou que quem quisesse voltar para o seu reino de origem, que é o reino dos céus, que tomasse a sua cruz, quer dizer, tomasse a sua responsabilidade e vivesse a doutrina inteiramente de acordo com que ele, Jesus, trouxe dos céus para boas novas de salvação. Irmãos, Jesus não pôde realizar tudo, porque ele não pôde formar o outro Consolador nos seus dias, bem que ele procurou, e até o apóstolo São Pedro, ele falando, ele disse: desta pedra edificarei a minha igreja. Entretanto, por circunstâncias diversas, o Consolador não pôde ser formado naquele tempo. Aí Jesus disse: mas eu vou para o Pai, e convém que eu vá, porque se eu não for para o Pai, no outro Consolador não virá a vós. Mas eu indo para o Pai, vos enviarei outro Consolador, a semelhança de mim. E ele acrescentou dizendo: este Consolador que eu enviarei em nome do Pai, ele dirá tudo o que eu não pude dizer naqueles dias, porque a igreja não estava preparada. Mas o Consolador que eu enviarei em nome do Pai, que aprenderá comigo e dirá tudo o que tiver ouvido de mim, quer dizer, aprendido de Jesus, dirá para a igreja do futuro. Então estamos bem cientes que Jesus deu a sua vida em sacrifício pela igreja apostólica. Porque a igreja apostólica é a igreja da segunda vinda de Jesus. Ora, passou-se quase 2000 anos, ou mais de 2000 anos. E Jesus
Alô, alô. Alô. 1, 2, 3, alô. Alô. Agora sim, né? E Jesus deu-se em sacrifício para que, quando ele voltasse, houvesse fé na terra. E tivesse um povo verdadeiramente temente a Deus. Entretanto, este povo estava novamente desgarrado de Deus e não sabiam mais aonde estava a verdade. Aí ele formou a igreja do outro Consolador, que é a igreja dele. E a Santa Vó Rosa, mesmo pagando um preço muito alto, ela pôde ser coroada como Espírito Consolador e tornar-se ser a Rainha dos Céus, junto com a nossa Mãe Maria Santíssima. E através desta Santa de Deus, que aprendeu com Jesus, ouviu dele, ensina a Igreja Apostólica a cada um ganhar a sua salvação. Cada um terá que dar conta dos seus atos. Por isso diz a doutrina que Deus é tão bondoso, deixa plantar o que quer, mas também vai colher o que plantou. Então a Igreja Apostólica se cumpriu a segunda vinda, e está se cumprindo o alicerce da Igreja Apostólica, as colunas principais, que foi a Santa Vó Rosa e ele, querido irmão Aldo. E que através destas colunas, ou destes santos de Deus, a igreja tem o privilégio de viver nos dias em que Jesus deu seu sacrifício por nós, e estarmos na era da sua segunda vinda, para aprender com Jesus, através da Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, para ensinar a cada um ganhar a sua salvação. O irmão Aldo, quantas vezes eu li nos boletins, ele dizia assim: se não obedecer, eu não posso fazer nada. Então não adianta uma pessoa dizer que tem 10 anos de igreja, ou que tem 30 anos de igreja, se a pessoa não decidiu e não transformou seu espírito, não deixou Jesus entrar no seu lar, na sua casa, no seu espírito. Pode ficar quantos anos ficarem, irão perder o seu tempo. Então cada um precisa olhar para si e dizer: eu estou enquadrado com a doutrina, eu estou vivendo a disciplina da Igreja Apostólica, eu com os meus atos eu provo o que a igreja ensina, o que nós do ministério pregamos via internet ou via rádio ou através dos púlpitos. Então cada um da igreja que assumiu a responsabilidade, que quer o reino dos céus, estão no caminho certo. Aqui a igreja foi formada não por mente humana, mas pela vontade do Pai. E a doutrina que ensinamos aqui é genuinamente divina e celestial. Mas cada um terá que fazer a sua parte. Eu vou ler o que está nesse boletim, que está falando exatamente sobre a vinda do outro Consolador. Depois nós encerraremos com uma meditação final.
Unidos somos mais fortes. Não é essa que eu li ontem, né? Me desculpe. Aqui, o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa são as colunas da Igreja Apostólica. Notem bem. Assim prometeu Jesus nosso Senhor sobre o futuro e o firme fundamento da sua igreja na terra, ao vencedor da-lo-ei uma coluna no templo de meu Deus, e não sairá jamais dele. Sobre ele escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade, igreja do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce junto de meu Pai, lá dos céus, e o meu novo nome, mostrando tudo o que se realizou e se cumpriu nesta igreja apostólica. Aqui diz: a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vieram completar o que ainda faltava sobre o firme fundamento da igreja, consolidando a base e alicerce e as colunas, como se refere São Paulo aos fiéis sobre o futuro da igreja, em que ela estará fundamentada. Portanto, já não sois estrangeiros, isto é, não sois do mundo, quer dizer, não somos mais do pecado, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, com o próprio Jesus Cristo como pedra principal do ângulo, nele o edifício inteiro, bem ajustado, vai se elevando para formar o templo santo do Senhor, e nele também vós sois incorporado na construção para formar pelo Espírito, ou com o Espírito Consolador, a habitação de Deus. Portanto, prezados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo são colunas que completam esta obra gloriosa de Deus, que é a sua Santa Igreja, a Igreja prometida, e que é completa em tudo, na doutrina, na disciplina, na fé, no amor e na perfeição, como modelo para os filhos de Deus seguirem. O ministério do Santo Irmão Aldo completou o ministério da Santa Vó Rosa. Ela e Jesus anunciaram esta igreja, e ao irmão Aldo, juntamente com a participação de todos os fiéis, completam
a cada dia a obra de nosso Deus, que é a sua igreja, como diz o apóstolo São Paulo, e habitação, melhor dizendo, de Deus, ou morada de Deus entre o seu povo. Entretanto, é preciso que todos sejam perfeitos em obra, olhem bem, para ajudarem o nosso santo irmão Aldo e a Santa Vó Rosa e Jesus, nosso Senhor, pois eles dependem proceder do seu povo, ou seja, de cada um de nós, completarem a missão deste templo glorioso do nosso Deus, Igreja Apostólica. Eu vou fazer uma pequena pausa para refletir. É o que eu falei há poucos antes de ler. Falar que a igreja é de Deus e que a igreja é santa, todos falam. Agora, como iremos definir a diferença entre o que nós falamos e que muitos falam? É através das provas evidentes da vida de cada um que está integrado no membro da família apostólica. Porque se a pessoa disser que é de Deus, como falamos e somos, todos os que obedecem à doutrina e à disciplina é de Deus, somos santos sim. Mas como uma pessoa vai provar ao mundo que somos santos, se a pessoa ainda pratica algo que o mundo oferece? Deus não criou a sua imagem e a sua semelhança? O coral não cantou o hino que há só 2 caminhos, não há 3 não. Agora, se uma pessoa entrou na grande família do reino dos céus na terra, família apostólica, e ele pratica algo que não é desse reino, não é ensinado nesta igreja, ele está traindo a Jesus. Ele está aborrecendo, entristecendo o reino dos céus. E poderá ser uma pedra de tropeço para alguém que está de olho para ver aonde está a igreja verdadeira. Porque se ver, nós falamos que a igreja é santificada e que a nossa meta é os céus, e é mesmo. E todos que viverem essa doutrina, acompanhado da disciplina, o nosso lugar é lá nos céus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa. Mas cada um terá que fazer a sua parte. Porque Jesus não é brincadeira. Ele deu sua própria vida por amor a nós. O amor que Jesus teve por nós, outro não teve. Teve profeta, apóstolo, muito amoroso, a Santa Vó, o irmão Aldo. Mas dar a sua própria vida em sacrifício, isso sendo crucificado vivo, isso é amar. E pessoas que acham difícil ser unido na igreja e perdoar o semelhante. Ora, aqueles homens que açoitaram Jesus, aqueles homens que pregaram aqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés, e que levantaram aquela cruz com aquela coroa na sua cabeça, Jesus pediu ao Pai que perdoasse. Ele disse, lá na cruz já,
levantou sua cabeça e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, se todos fossem verdadeiramente consagrados, santificados nesta igreja, não havia desavença, não havia divisões. Então, muitas vezes, uma pessoa que está em nosso meio é usada para criar tumulto ou denegrir a imagem da igreja, por causa que o seu ato, a sua vida ainda está interligada com as coisas do mundo. Então, uma pessoa dessa precisa ter misericórdia, pedir a Deus que perdoe. Precisamos perdoar o nosso inimigo, para que haja verdadeira paz em nossos corações. Isto é amar. Jesus fez assim e venceu. A Santa Vó Rosa e o irmão Aldo, da mesma forma. Até mesmo aquelas pessoas que levantaram calúnias horríveis contra ele, ele perdoou a todos e não quis que tomássemos medida nenhuma, mas deixasse para que se cumprisse a justiça divina. Ainda diz aqui: portanto, as duas colunas que faltavam já estão entre nós, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Não há o perigo de a igreja cair, desde que sejamos fiéis, obedientes à disciplina. Olhem bem, que honra, moraliza e a todos os ensina que recebemos deste santo. Tudo é perfeito nesta igreja, o sacramento de grande valor para os fiéis. Tem segurança, vitória, a doutrina e a disciplina, os hinos de adoração e louvor, além da glória de termos em nossa companhia Jesus, a Santa Vó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas e toda a corte celeste, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Falta alguma coisa para nós podermos se consagrar e de compreender que a disciplina é o ângulo para a nossa santificação. Sem disciplina ninguém poderá ser santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Por isso o irmão Aldo sempre foi claro, ele não deixou e não deixava, e hoje nós transmitimos as palavras dele não deixando dúvida. Estar na igreja apostólica é a maior dádiva de um ser humano, porque tudo deste mundo irá se acabar, mas precisa ser apostólico. Apostólico é aquele que coloca em prática a doutrina e a disciplina, e que diz consigo: eu digo que eu amo o irmão Aldo, amo a Santa Vó, como que eu vou contrariar a vontade deles? Como que eu vou dizer que eu tenho amor pelo reino do céu se eu não faço aquilo que eles pedem para mim fazer? Está se enganando a si próprio. Ainda diz aqui, também a nossa gratidão e adoração a Deus o nosso Pai, a Jesus nosso Senhor
e ao Divino Espírito Santo, e à Virgem Maria Santíssima, e a todo o poder celestial, pelo amparo e proteção concedida aos verdadeiros filhos de Deus. Então vejam bem, não é para todas, é para os verdadeiros filhos de Deus. É bem verdade que o irmão Aldo não quer perder a ninguém, mas se não seguirem os ensinos desta igreja que custou o sacrifício de Jesus, custou o sacrifício da Santa Vó Rosa e custou o sacrifício muito grande do irmão Aldo também. Se não viver os ensinamentos desta igreja, inclusive a disciplina, podem ter certeza que não verá o reino dos céus. Mas todo aquele que abraçar e cumprir aquele voto sagrado, quando fizeram lá no ato do batismo, eu morri para o pecado, eu não existo mais para o pecado, eu vivo agora para Deus, dentro deste coração só há lugar para as coisas divinas, do reino das trevas não tem mais lugar. Então guarda essas palavras, estamos no maior privilégio que um homem e uma mulher possa possuir em sua vida. Vivemos na era do outro Consolador. Vivemos nos dias que Jesus voltou e formou a sua igreja para ter um povo resgatado do domínio do pecado, da confusão do mundo e santificado para um dia morar nos céus. Amém. Vamos ouvir mais um hino para encerrar. Aqui o título da mensagem é Venceremos Cantando. É verdade, não há motivo para a tristeza. Nós somos um povo feliz, constamos com tudo. A doutrina veio do trono do Pai, a disciplina veio do trono do Pai, é tudo para a nossa santificação. Só não se santifica quem não abre o seu coração e diz: Jesus, toma conta de mim. Vamos ouvir?
ganharemos o céu, aumentando nosso galardão, ajuntando tesouros celestes, enriquecemos nosso coração, espalhando a verdade, a justiça, cantando o amor divinal, ajudamos pobre mas calmo a ganhar a vitória final. Alô, alô. Domingo que vem haverá uma reunião festiva em comemoração do aniversário da Igreja Apostólica. 54 anos de existência nesta cidade. Quantas almas estão lá no reino dos céus que se assentaram nesses bancos? Entenderam que a salvação dependia de si, colocaram em prática, santificaram o seu espírito, estão lá no reino dos céus esperando a nós que ainda estamos aqui. Quando a igreja for, ou de quando em quando, conforme Deus tem o chamado. Venham participar, eu não vou estar aqui, mas venham estar nesta reunião festiva. Eu quero nesse instante agradecer de coração os que nos visitam. É uma honra muito grande para nós tê-lo em nossa família. E queremos que volte mais vezes, se congregue a família apostólica e que sejam verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Eu também quero agradecer muito de coração a Deus, o nosso Pai, e a Jesus por ter nos dado outro Consolador. E através deste Consolador temos o privilégio de ter uma doutrina genuinamente santa, pura. E agradecer muito a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo por tudo que tem feito e estão fazendo por nós. Eu também agradeço em nome deste ministério do coral, que eles também pregaram, e bastante, a doutrina cantando, os diáconos, diaconisa, os que tocam, os que regem, os pastores que estão
presente em nossas reuniões. Enfim, em nome do ministério da Igreja Apostólica, agradecemos a Jesus e a Santa Avó Rosa e o nosso querido irmão Aldo, que nos trouxeram nas suas mãos até aqui, e se nós valorizarmos, levará até a presença do Pai. Amém. Convido a igreja para se colocar em pé, para nós encerrarmos a reunião desse dia. Estamos muito felizes, muito contentes, porque estamos reunidos e o número de santos e anjos pode ser muitas vezes maior do que o número de pessoas que está aqui. Estamos aqui reunidos felizes. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, não encontramos palavras que limitem o quanto devemos amar esta igreja. Tudo veio a se cumprir nos nossos dias. Santa Avó Rosa, a senhora foi escolhida, veio com um dom predestinado para ser o Consolador. Mas dependia, como dependeu muito da senhora, da sua fidelidade, do seu amor. Mas como ela nunca decepcionou a Jesus, nunca soube dizer não ao que Jesus pediu, para que ela implantasse na igreja, inclusive a disciplina. E Maria Santíssima sempre estava com a senhora, nos momentos mais difíceis da existência da igreja apostólica. E a senhora foi vencedora, porque o seu amor era o amor de Jesus, é o mesmo amor de Jesus. A senhora venceu, e nós estamos aqui vencendo por causa da sua glória, dos seus bons atos, de ter vencido e dando agora a nós vencermos aqui na terra. E o irmão Aldo foi o continuador visivelmente na terra da senhora. 44 anos à frente da igreja, sustentou essa doutrina e a disciplina sem ceder. E como o nosso conselho tem mostrado, que a doutrina e a disciplina não mudou e não irá ser mudada, irá até o fim. Isso nos traz muita alegria, porque a igreja permanece guiada pelo poder de Deus, pelo poder da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, e os profetas, os santos de Deus os cobre, e que a sua graça permaneça em cada um dos seus filhos. Por isso, Santa Avó Rosa, eu peço também para esses pedidos de oração, os quais estão nesta caixinha, que a tua graça, a tua bênção, não há força do mal que resista à presença de um santo, nem mesmo da enfermidade, porventura haja naquela pessoa, seja tirada pelo poder de Deus. Poder a senhora tem, o irmão Aldo também, só basta dizer que Deus permita, e um grande milagre poderá se realizar. E agora, Santa Avó Rosa, encerrando esta reunião, como fazemos para expressar gratidão a tão grandes momentos de estarmos reunidos, prestarmos louvores e glorificação e alimentar profundamente o nosso espírito. Santa Avó, toma conta desta igreja, toma conta de cada um de nós. É o mesmo que eu pedir ao irmão Aldo. Tem misericórdia, nós precisamos do Senhor, porque os dias que estamos atravessando, dias difíceis,
mas para os fiéis apostólicos, que conste com toda a proteção de Deus, sempre será vencedor. Por isso, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, o nosso louvor sincero, não só hoje, mas sempre. Amém. Pai do Senhor a todos, até outro dia.